No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin, que está muito próximo da máxima histórica, então 121 mil dólares e subindo, está subindo bastante. Se a gente aproximar aqui o gráfico, a gente vê que ele está muito próximo da máxima histórica. Em breve deve renovar aí o topo, talvez, né? Se essa tendência continuar acontecendo. É claro, o disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos, mas é muito interessante ver esse momento histórico. Aqui em reais, então, o preço do Bitcoin a 652 mil reais. Quase 653 aqui, né? Não, 652, né? Quase 652 mil reais, então. E também subindo muito próximo da máxima histórica. E a gente vê também o dólar em um patamar abaixo do 6, que recentemente estava abaixo do 6. A gente tem uma Selic alta, mas o cenário no Brasil, infelizmente, em função de políticos e burocratas, é muito turbulento. Então a gente pode ver variação no dólar. Vamos falar sobre tudo isso e sobre a possibilidade do Bitcoin chegar em 1 milhão de reais ainda nesse ciclo, ainda em 2025. Vamos falar sobre isso, então. Mas lembrando que nós temos uma parceria com a BIPA, então você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até 100 reais em Bitcoin. A BIPA é uma exchange muito fácil, muito simples de utilizar, eles têm cartão com cashback em Bitcoin. E se vocês tiverem interesse, então vocês podem dar uma olhada no link e em todas as informações aqui na descrição deste vídeo. Então, voltando aqui, preço do Bitcoin oscilando entre 120 mil dólares e 121 mil dólares e aqui acima dos 600 mil reais. Quando a gente olha alguns indicadores aqui, então, Mayer Multiple, quando a gente olha Bitcoin Rainbow Chart, quando a gente olha Long Term Power Law e também o Fear and Greed Index, um pouco menos, mas também a gente vê que o preço do Bitcoin não parece estar muito esticado. Então, mesmo próximo aí da máxima histórica do preço do Bitcoin, o preço, segundo esses indicadores, ainda não parece estar muito esticado. O que isso significa? Por exemplo, olhando o Mayer Multiple aqui, na média, desde a criação do Bitcoin, o Mayer Multiple está em 1.3 na média. E então, 1.21 é abaixo da média. Então, mesmo estando próximo do topo histórico aí do Bitcoin, ainda não rompemos a média do Mayer Multiple. E esse indicador, quanto mais alto, mais esticado o preço do Bitcoin está geralmente, porque mais distante ele está da média móvel. A gente pode observar aqui que nos últimos ciclos, por exemplo, na alta de 2013, esse indicador passou de 6, na alta de 2017 aqui, e ele passou de 3 e passou de 2 aqui em 2021, então a gente vê que a gente tem os topos historicamente de 4 em 4 anos, então 2013, 2017, 2021, 2025, esses ciclos podem não mais acontecer por causa da adoção institucional e da perda da relevância do halving, mas até agora estão acontecendo com uma queda de volatilidade no preço do Bitcoin. É justamente essa queda de volatilidade no preço do Bitcoin que pode quebrar este ciclo. Então a gente tem uma adoção institucional com grandes empresas e ETFs aí adotando Bitcoin, Bitcoin Treasury Companies, governos aí como o governo da China e dos Estados Unidos, e a gente tem o caso emblemático aí do ETF da BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, que teve então o ETF do Bitcoin como o mais rápido da história acumular 70 bilhões de dólares, e atingindo isso 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde. Então é uma marca histórica, adoção institucional e a perda da relevância do halving na questão da oferta do Bitcoin são bem impactantes. Olhando o Bitcoin Rainbow Chart, então, o preço está em uma linha entre acumulação e compra, então aqui na linha verde ainda. Olhando o Bitcoin Long Term Power Law, a mesma coisa, abaixo da linha verde, inclusive. A linha verde, ou seja, uma linha média de tendência, seria em torno dos 127 mil dólares, está em torno de 120 mil dólares. E olhando aí o Fear and Greed Index, o indicador está abaixo de momentos de euforia, como, por exemplo, aconteceu aqui em 2021, chegando em 90 e poucos, 80 e poucos aí nesse indicador. Então é interessante mesmo o preço do Bitcoin na máxima histórica, ainda a gente consegue observar indicadores aí distantes do que seria considerado talvez um patamar de preço muito esticado. O que é bem interessante, pode notar a possibilidade de uma valorização do Bitcoin ainda em 2025, ainda neste ciclo. Aliado à possibilidade de valorização do dólar aqui, que já chegou recentemente a 6, então isso pode fazer com que o preço do Bitcoin em reais aumente também, aproximando ainda mais o preço do ativo a 1 milhão de reais. E quando a gente olha para a situação brasileira, principalmente para ações específicas, como aqui o caso do Banco do Brasil, a gente vê que a gente tem um problema estrutural aqui. Então o Banco do Brasil já caiu mais de 30% nos últimos 6 meses, e o Banco do Brasil é uma ação de um banco, então um ativo bastante importante na Bolsa Brasileira, mas muito mais dependente do Estado, de políticos e burocratas. E a crise que a gente tem no Brasil, na verdade, que não é de hoje, ela está muito interligada aí com a crise da política, com a crise da burocracia.
burocracia no Brasil, impostos cada vez mais altos e uma instabilidade política com distanciamento do Brasil em relação a países envolvidos e livres como os Estados Unidos e talvez até mesmo Europa. Então este é o cenário que estamos vendo no Brasil, um cenário que não é muito tranquilo. Na verdade, inclusive, se a gente observar o Ibovespa corrigido pelo dólar de 2010 até hoje, o Ibovespa não se valorizou. Então, um cenário crítico no Brasil, políticos e burocratas conseguem atrapalhar a nossa vida já faz bastante tempo. Então, tudo isso pode ser aí uma tempestade perfeita para o Bitcoin atingir R$1 milhão ainda neste ciclo, ainda neste ano. É claro, é importante fazer o disclaimer que a gente não tem como prever o futuro, isso não é uma dica de investimentos, e também a gente tem o cenário de que o Bitcoin ele pode cair, é um ativo muito volátil, então se a gente analisar aqui, ele já caiu mais de 80% em 2017, entre 2017 e 2019, e já caiu mais de 80%, mais 70%, aliás, entre 2021 e 2022. Então, é um ativo volátil, e geralmente quando a gente tem uma crise econômica mais forte, global, principalmente nos Estados Unidos, então a gente vê o preço do Bitcoin caindo. No último episódio, então, que foi em abril de 2025, a gente viu o SP500 caindo, como vocês podem ver aí neste gráfico, e o preço do Bitcoin corrigindo forte, certo? Então isso pode acontecer, é um cenário possível, mas caso a economia global continue crescendo e a gente veja uma liquidez crescente aí no mundo, como já diria a Lynn Alden aqui neste artigo falando sobre a liquidez global e o Bitcoin, geralmente quando a gente tem um aumento da liquidez global, a gente vê o preço do Bitcoin acompanhando. Então, dito isso e visto esse cenário e esses dados, a gente pode supor aí uma alta probabilidade da valorização do Bitcoin ainda neste ciclo, lembrando que a gente teria cenários onde o preço cairia, mas aparentemente eu diria que a probabilidade de valorização do Bitcoin ainda pode ser maior neste ciclo. E aqui, utilizando então o auxílio do ChatGPT, nossa última versão aqui, a gente tentou estimar, pensar em cenários para o preço do Bitcoin em R$1 milhão ainda em 2025. Então este aqui é o gráfico do preço do Bitcoin e a probabilidade do Bitcoin alcançar R$1 milhão ainda em 2025, ela existe. Vamos dar uma olhada aqui nas projeções utilizando o auxílio de uma inteligência artificial do ChatGPT. Então, preço atual em torno de $120 mil ou R$652 mil. Isso significa que o Bitcoin precisa valorizar cerca de 53% em reais para chegar em R$1 milhão. Um percentual significativo, mas não inatingível. Pensando em cenários aqui realistas para 2025, então um cenário mais provável, moderado e otimista. Especialistas aqui, como aqui eles colocam alguns especialistas, algumas estimativas para o preço do Bitcoin, falam entre $180 mil a $200 mil até o final do ano. Em reais, então, considerando o câmbio de 5,56, então em torno de R$1 milhão a R$1,1 milhão ainda em 2025, ou seja, alta plausível se o dólar se mantiver neste patamar. Cenário extremamente otimista, ou seja, maior de R$1 milhão por Bitcoin. Então, alguns analistas apontam a possibilidade de $250 mil ainda neste ciclo. Aqui ele põe os links aí das notícias, então temos The Economic Times e, enfim, duas notícias aqui, o que elevaria facilmente o Bitcoin acima de R$1,3 milhão. Em cenário conservador, talvez menos provável, segundo o ChatGPT aqui, então projeções mais modestas, colocando o máximo entre $145 mil também existem, o que colocaria o Bitcoin próximo de R$800 mil, então bem próximo de R$1 milhão, mas abaixo aí de R$1 milhão neste ciclo de alta, valendo mais que hoje, mas abaixo de R$1 milhão. Então, em resumo aqui, existe uma chance elevada, segundo essa análise do ChatGPT, né, moderada de um rompimento de até 180 a $200 mil, que é provável se ETFs, adoção institucional e catalisadores macroeconômicos continuarem fluindo. Isso já seria o suficiente para atingir ou superar R$1 milhão. Uma chance ousada, mas possível, seria superar os $200 mil e chegar até $250 mil, que seria um cenário mais otimista para o preço do Bitcoin, especificamente, e impulsionaria o Bitcoin para 1,3 milhão ou mais de reais. E a chance baixa aqui, ou conservadora, se o Bitcoin ficar abaixo de $150 mil e o R$1 milhão ainda continuar fora do alcance de 2025, mas muito próximo aí de R$1 milhão. E seria uma marca histórica, né? Um Bitcoin igual a R$1 milhão seria bastante interessante. Então, a conclusão aqui
é que sim, é plausível que o Bitcoin alcance ou ultrapasse R$ 1 milhão de reais ainda em 2025, especialmente se ele alcançar a faixa de US$ 180 mil a US$ 200 mil até o fim do ano. A projeção considerada é realista, né, por várias instituições, e se exceder isso chegará a R$ 1 milhão de reais, então muito mais facilmente, e passará desse patamar. Então, muito interessante aqui a análise do ChatGPT, que coloca como possível aí a possibilidade do Bitcoin chegar a R$ 1 milhão de reais ainda neste ciclo. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo.